Gênesis. Bereshit. Capítulo 37. Yacovi continuou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história de Yacovi. Quando o jovem Yusfi tinha 17 anos de idade, ele estava cuidando das ovelhas com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, esposas de seu pai. E Yusfi levou um relato mau sobre eles a seu pai. Ora, Israel amava mais a Yusfi do que a todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica especial. Quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, começaram a odiá-lo e não conseguiam falar pacificamente com ele. Mais tarde, Yusfi teve um sonho e o contou a seus irmãos, e isso foi mais um motivo para odiarem. Ele lhes disse: Por favor, escutem o sonho que tive. Estávamos amarrando feixes no meio do campo quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodearam e se curvaram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe disseram: Você realmente se fará rei sobre nós e nos dominará? Assim, eles odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e do que ele disse. Depois disso, Yusfi teve mais um sonho e o relatou a seus irmãos. Tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Então ele o contou a seu pai, bem como a seus irmãos, e seu pai o repreendeu, dizendo: O que significa esse sonho que você teve? Será que eu, e também sua mãe e seus irmãos, realmente viremos e nos curvaremos por terra, diante de você? E seus irmãos ficaram com ciúme dele, mas seu pai guardou na mente a declaração. Seus irmãos foram então levar as ovelhas de seu pai para pastar perto de Siquém. Depois, Israel disse a Yusfi: Não estão seus irmãos cuidando dos rebanhos perto de Siquém? Venha, vou enviá-lo a eles. Ele lhe disse: Estou pronto. Israel disse-lhe então: Por favor, vá ver se os seus irmãos estão bem, veja como está o rebanho e traga-me notícias. Com isso enviou do vale de Hebrom, e ele seguiu para Siquém. Mais tarde, um homem o encontrou vagueando por um campo. O homem lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando meus irmãos. Diga-me, por favor, onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem respondeu: Eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizer: Vamos a Dotã. De modo que Yusfi foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de certa distância, e antes que ele se aproximasse, começaram a conspirar contra ele para matá-lo. Disseram, então, uns aos outros: Vejam, lá vem aquele sonhador. Agora é o momento. Vamos matá-lo e jogá-lo numa das cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos então o que será dos sonhos dele. Quando Ruben ouviu isso, tentou salvá-lo deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. Não derramem sangue. Joguem-no nesta cisterna, aqui no deserto, mas não o machuquem. Seu objetivo era salvá-lo deles, a fim de devolvê-lo a seu pai. Então, assim que Yusfi chegou, seus irmãos o despiram da sua túnica, a túnica especial que ele usava, e eles o pegaram e jogaram na cisterna. Naquela época a cisterna estava vazia, não havia água nela. Sentaram-se então para comer. Quando levantaram os olhos, viram uma caravana de Ishmaelitas vindo de Gileade. Os camelos deles carregavam resina de ládano, bálsamo e casca resinosa de árvore, e eles estavam descendo ao Egito. E Alda disse então aos seus irmãos: Que lucro haveria se matássemos nosso irmão e encobríssemos seu sangue? Vamos vendê-lo aos Ishmaelitas, mas não lhe façamos mal. Afinal de contas, ele é nosso irmão, nossa carne. Assim, eles escutaram seu irmão. E quando os mercadores midianitas estavam passando, os irmãos de Yusfi o puxaram para fora da cisterna e o venderam aos Ishmaelitas por 20 peças de prata. Esses homens levaram Yusfi ao Egito. Mais tarde, quando Ruben voltou à cisterna e viu que Yusfi não estava na cisterna, ele rasgou as suas roupas. Quando ele voltou aos seus irmãos, exclamou: O menino desapareceu. E eu o que é que eu vou fazer? Então eles pegaram a túnica de Yusfi, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. Depois mandaram a seu pai a túnica especial com este recado: Encontramos isto, examine, por favor, e veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a examinou e exclamou: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem deve tê-lo devorado, e Yusfi certamente foi dilacerado. Então Yacovi rasgou as suas roupas e pôs um pano de saco em volta da cintura,
e guardou luto muitos dias pelo seu filho. Todos os seus filhos e todas as suas filhas tentavam consolá-lo, mas ele se recusava a ser consolado e dizia: Descerei para a sepultura chorando pelo meu filho. E ele continuava a chorar por seu filho. Nesse meio tempo, os midianitas venderam Yusfi, no Egito, a Potifar, oficial da corte de Faraó e chefe da guarda. Gênesis. Bereshit. Capítulo 38. Por volta daquela época, Ialda deixou seus irmãos e armou a sua tenda perto de um homem adulamita chamado Irá. Ali Ialda viu a filha de certo cananeu chamado Sua. Assim, Ialda tomou e teve relações com ela, e ela ficou grávida. Mais tarde ela teve um filho, e ele lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida novamente e teve um filho, e lhe deu o nome de Onã. Mais uma vez ela teve um filho, e lhe deu o nome de Selá. Ele estava em Axibe quando ela deu à luz. Com o tempo, Ialda tomou uma esposa para Er, seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Mas Er, primogênito de Ialda, desagradava a Ial, por isso Ial o entregou à morte. Em vista disso, Ialda disse a Onã: Tenha relações com a esposa de seu irmão e realize o casamento de cunhado com ela, e dê descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria considerada sua. Então, quando tinha relações com a esposa de seu irmão, ele desperdiçava o sêmen, derramando no chão, para não dar descendência a seu irmão. O que Onã fazia era mal aos olhos de Ial, de modo que ele também o entregou à morte. Ialda disse a Tamar, sua nora: Viva como viúva na casa de seu pai, até meu filho Selá crescer. Pois ele disse a si mesmo: ele também poderia morrer como seus irmãos. Então Tamar foi morar na casa de seu pai. Passado algum tempo, a esposa de Ialda, filha de Shua, morreu. Ialda guardou o período de luto e depois foi a Timná com seu amigo Irá, o adulamita, para encontrar os tosqueadores de suas ovelhas. Tamar foi informada: seu sogro está subindo a Timná para tosquear as ovelhas dele. Em vista disso, ela trocou de roupa, tirando suas roupas de viúva, colocou um véu sobre o rosto e se cobriu com um xale, e se sentou à entrada de Enaim, que fica na estrada de Timná, pois viu que Selá tinha crescido, mas ela não lhe tinha sido dada como esposa. Quando Ialda a viu, pensou imediatamente que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Dirigiu-se assim a ela, à beira da estrada, e disse: Deixe-me deitar com você. Pois não sabia que ela era sua nora. No entanto, ela perguntou: O que me dará para ter relações comigo? Ele respondeu: Eu lhe enviarei um cabrito do meu rebanho. Mas ela perguntou: O amo me dará uma garantia até o enviar? Então ele disse: Que garantia lhe devo dar? Ela respondeu: Seu anel de selar, seu cordão e seu bastão, que está na sua mão. Ele os entregou então e teve relações com ela, e ela ficou grávida dele. Depois ela se levantou e foi embora, tirou o xale e se vestiu com as suas roupas de viúva. E Ialda enviou o cabrito por meio do seu amigo, o adulamita, para receber de volta os objetos que tinha dado à mulher como garantia, mas ele não a encontrou. Ele perguntou aos homens do lugar: Onde está aquela prostituta de templo que ficava em Enaim, à beira da estrada? Mas eles responderam: Nunca houve prostituta de templo neste lugar. Por fim, ele voltou a Ialda e disse: Não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram: Nunca houve prostituta de templo neste lugar. De modo que Ialda disse: Que ela fique com eles para si, para não cairmos no ridículo. De qualquer modo, enviei este cabrito, mas você não a encontrou. No entanto, cerca de 3 meses depois, Ialda foi informado: Tamar, sua nora, agiu como prostituta e está grávida em resultado da sua prostituição. Ialda disse então: Tragam-na para fora a fim de que seja queimada. Quando estava sendo levada para fora, ela disse ao seu sogro: Estou grávida do homem a quem pertencem estes objetos. Verifique, por favor, a quem pertencem o anel de selar, o cordão e o bastão. Ialda os examinou então e disse: Ela é mais justa do que eu, pois eu não a dei a Selá, meu filho. Depois disso, ele nunca mais teve relações com ela. Quando chegou a hora de ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela estava dando à luz, um deles pôs a mão para fora, e a parteira imediatamente pegou um fio escarlate e o amarrou na mão dele, dizendo: Este saiu primeiro. Mas, assim que ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela exclamou: Que brecha você abriu para si? Por isso, ele recebeu o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão,
que tinha o fio escarlate amarrado na mão, e ele recebeu o nome de Zerá.